De acordo com o sistema de busca do Google, a procura por jardinagem cresceu 180% durante a pandemia. Ter planta dentro e fora de casa é uma maneira de se reconectar com a natureza. As plantas deixam a casa refresca, são capazes de nos ajudar a controlar a ansiedade, ajudam a gente em várias coisas, nos acalma, filtra o ar que a gente respira. Muita gente recorre à jardinagem para esquecer dos seus problemas e do estresse também do dia a dia. Pensando nisso, a engenheira agrônoma e paisagista Ana Maceu vai dar dica de como a gente pode cultivar o nosso primeiro jardim, independente do espaço que você tem em casa. Gostou? Seja bem-vinda, Aninha. Feliz 2022 para você. Obrigada para todos nós, né? Para todos nós. Muito bom, tava aqui te ouvindo e vendo já a imagem daquelas plantas, né? Não e dá já uma alegria? Isso, exatamente, é terapêutico, né? Terapêutico. Por isso que eu divulgo muito a terra-terapia, né? Sempre falo para todo mundo, terra-terapia faz a gente mudar a nossa vida, né? Faz mesmo, e a gente dá valor também às coisas que parecem pequenas, mas não Exatamente. são, mas dá valor. Observação da vida. A nossa vida está muito ligada a tudo que acontece na natureza ao nosso redor. Então é muito importante esse momento, né? E cada um tem um jeito de fazer um jardim, não é? Sim. Eu vou pedir pro pessoal mostrar de novo a foto para a Aninha ver de pertinho aqui, da mensagem que a gente recebeu. Dá para colocar aqui no plasma? Que a Aninha vai ver a mensagem que a gente viu aqui. Olha que demais, Aninha, o dela são vários vasos, né? Flores suspensas. Uma graça. Muito bonitinho, são vasos de barro aparentemente, né? Suculentas, muito gracioso, né? Os vasos pendurados. Tá de parabéns aí, tá viu? De parabéns, eu também achei a que a dona Marcinha Neuza, aqui do ladinho, a Lorena. É, Lorena. Acho que é influência sua, viu? Não é? Mas eu acho que quem gosta Muito de planta bom. gosta e vai passando, né? É influência, isso é muito bom. Parabéns. Quando a gente quer montar o nosso primeiro jardim, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Muito legal, começando o ano, né, incentivando todo mundo, para, assim como a dona Neuza, né, ter um belo jardim em casa. Então a gente pensou, né, em algumas ferramentas para hoje. Então eu trouxe algumas coisas para a gente trocar uma ideia aqui, até por questão de segurança, outras por utensílio, modos de usar, né? Então é importante sim, tá? Então eu trouxe algumas brincadeirinhas, mas antes eu vou começar com uma muito importante, que é o avental. Eu trouxe um avental charmoso aqui, ó. Que gracinha. Um aventalzinho que pega, de preferência, todo o corpo mesmo, né? Pega a parte da frente pra gente não se sujar e tem alguns que já tem até o suporte para ferramentas. As ferramentas, né? Isso, alguns já tem isso, Legal, né? Então, boa. o avental é fantástico para a gente não se sujar e se proteger, tá? Tenho mais uma coisa importante aqui. Tem uns verdade. escondidos aqui embaixo, ó. Bota, se a pessoa tiver um jardim, né? Que ela mora, tem um jardim. É muito importante que ela tenha uma bota com uma biqueira que proteja o pé. Tá? Porque às vezes a gente pode assim se envolver em algum acidente, e isso não é bom, né? Então a gente já é preventivo. E é bom a gente ter um sapatinho só pro nosso jardim só também, pro jardim. Né? Pra não fazer aquela melequeira depois de andar pra lá e pra cá, Isso, já né? tira lá fora e por lá deixa, E por lá né? deixa. A luva. A luva é muito importante. E essa daqui é de um material... Ela é diferente, Ela né, é diferentona. Ela é de... esse material de cima chama de raspa. E ela tem uma boa pega, né? É própria para jardim essa luva, tá? A gente pega as plantas com facilidade com ela. Põe essa parte para cima. Exatamente. Que legal, e ela é forte mesmo. E aí você não corre o risco. Às vezes a gente vai mexer no jardim, no chão, que a gente não está muito acostumado, não conhece. Às vezes tem caco de vidro, tem prego. Então esse material vai proteger disso. Então um solo mais bruto, né, mais agressivo, é bom trabalhar com essas. Tem outros tipos, né, de luvas que são mais finas, que daí para trabalhar em vaso também fica bem, mas essas é por uma questão de segurança, assim como a bota. Tá? Questão de segurança também, um chapéu, porque é muito calor, muito sol, passar protetor solar. Se tiver muita planta, vou trabalhar numa área que tem muita planta, e protetor solar também é muito importante, né? Mas o chapéu é... Boa, porque a gente esquece, né? E uma garrafinha de água também. Né? Porque vai começando ali, você esquece o dia, o dia passa. Exatamente. Depois dessas ferramentas, né, desses utensílios, na verdade, então, o que a gente tem que fazer? Liga o som, né? Põe um som alto e vamos que vamos. Ou música ambiente dos passarinhos para quem tiver, né? Que são uma das melhores músicas.
E a gente vai poder usar o seguinte, eu vou falar de duas situações, tá? Aquela pessoa que tem o jardim na casa dela e a pessoa que tem os vasos dentro do apartamento ou que é menor. Da varanda, que é uma área menor, tá? Então, para uma área menor, eu acho que eu vou deixar por último. Vou falar primeiro do mais bruto, que daí a gente já colocou a luva, o chapéu, já passou o protetor, né? Já está todo paramentado. Então, a gente vai poder, normalmente, ó, esse daqui é um serrote de bico fino, que ele é próprio e adequado para cortes de árvore. Finos, né? Então ele faz um corte certinho mesmo para plantas vivas. Aí a gente tem o machadinho que é muito bom para plantas mortas. Então, eu tenho um toco que alguém já cortou, já tá lá, tá seco, eu preciso tirar. Daí a gente usa o machado. A gente tá conseguindo mostrar, gente, as ferramentas? Mostrou primeiro esse, tá mostrando? Tá conseguindo? Tá. Então, esses daqui a gente chama também de bico de jacaré, né? Pelo jeitinho dele. Parece um bico de jacaré mesmo. Parece um bico de jacaré. Então, para madeiras vivas, é esse daqui. Quando a pessoa tem uma grande área, daí ela vai precisar de uma motosserra, que daí já é uma outra questão. Mas para quem tem árvores, uma pequena árvore, para fazer alguma poda. Para fazer uma poda. Esse serrote é o melhor. Aquele serrotão que a gente tem, que os nossos avós, nossos pais têm, não é o adequado. Pode cortar, mas não é o adequado. Vai fazer muito esforço, tá? E o machadinho corta principalmente galhos mortos. A gente nunca deve fazer cortes de árvore, de plantas vivas com o machadinho, porque daí eu vou mutilar, eu vou machucar aquele galho. Então a gente precisa fazer realmente com o serrotinho. O serrotinho. Exatamente. Tá? Então isso acontece muito, eu vejo muito nas cidades, as pessoas cortam com o machado e aí você mutila a planta, deixa machucado e aí pode vir algum fungo, bactéria, alguma doença ali. E aí você vai perder sua plantinha. Possivelmente no futuro. Às vezes demora muito, mas acaba perdendo. Tá? Boa. O que mais? O tesourão. Essa tesoura é excelente para fazer poda de cerca viva. Né? Algum galho um pouquinho mais grosso também ela faz, né? Tem algumas que tem um buraquinho aqui que até a gente engancha o galho aqui e aí a gente faz o corte, tá? Então esse é para podas de cerca viva, galhos um pouco mais maleáveis, né? Essa daqui é a querida de todas, estava fazendo as contas ali com o Guilherme. Essa minha tesoura, ela tem 23 anos de idade. Nossa, então você investiu no equipamento, você vai ter um bom tempo se você cuidar dele, né? Essa daqui tá comigo há 23 anos, né? É uma importada, ela veio da Alemanha na época, quando estava abrindo importação. E aí essa foi um investimento mesmo da época. E essa tesourinha, então ela é chamada essa tesourão e essa tesourinha. É muito importante para todos os galhos. Essa é aquela que fica no bolso. A gente usa o tempo inteiro no jardim. Essa é muito importante que a gente tenha. Para fazer as podas, por exemplo, das rosas, das flores menores, pode ser. Perfeito. E essa serve para uma infinidade de plantas. Então tem algumas que são mais específicas, né? Por exemplo, que eu tenho bastante roseira, ter uma tesoura específica para roseira é legal, mas se eu tenho várias plantas diversas, né? Então essa tesoura é o ideal. E ela tem uma situação onde eu posso trocar a lâmina, então realmente ela vai ter uma durabilidade muito grande. Boa. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui as pazinhas e a mãozinha, né? Que eu falo que é um triozinho, né? Um trio parada dura. Porque com essa daqui eu afofo a terra, eu recolho a terra e aqui eu também deixo ela mais permeável, né? Quando o solo está muito duro, o primeiro que entra é esse aqui. Então a gente faz, né? Um rastelo, né? Isso, é um rastelinho de mão mesmo, né? Então a gente faz aquela primeira limpeza com essa. Até se a gente estiver num terreno mais agressivo, a gente pode encontrar com ela, a gente acaba localizando aquele caco de vidro, o resto de obra, então acaba aparecendo com ela. Quando a gente tem um jardim um pouco maior também, a mangueira, né? Isso aqui é um jato, ele tem vários jatos em leque, então isso é muito funcional, que substitui o nosso dedinho, né? Que chega uma hora, quando a pessoa tem um jardim muito grande, ela acaba sendo muito funcional, tá? Boa. Quando eu tenho ainda um jardim maior ainda, ou eu tenho um bom gramado e eu quero deixar o jardim mais uniforme, a rega, aí a gente pode usar um irrigador. Então esse daqui eu ponho a mangueira, aqui eu posso passar para outro, dá para ter vários desse, dá para eu colocar no jardim e aí ele vai jogar água, dá até para ter um timer. Planejamento, né? Planeja e daí 2 vezes por dia vai jogar água, dá para colocar o horário, né? Horário de rega, bem importante falar sobre isso, sempre antes das 10 da manhã.
E nunca à noite, de preferência, para evitar problemas de fungos e bactérias. Tá? Até umas 6, 7 da tarde, sim. E aí esse daqui, automaticamente, ele vai regar o jardim conforme a pressão da rua, pressão da água mesmo. A mangueira normal, não tem problema nenhum. Boa. Né? A gente E dá se é para o pedir jardim, por exemplo, se eu tenho em casa um espaço pequeno, como um apartamento que vai só os vasos, por exemplo. Aí a gente lança a mão desse aqui. Do regadorzinho que a gente já conhece. Do regador para vasos, né? Agora, se eu tenho vasinhos bem pequenininhos, olha quem que aparece. Ai, Lembra legal, das suculentinhas, e daí a gente usa esse daqui. E quanto à terra, o que a gente tem que observar? Olha, eu trouxe aqui até num vaso de vidro para ficar bem claro, bem nítido para todo mundo. O que a gente precisa usar todo o vaso, né? Então, imaginando que a gente vai estar falando desse vaso ou dos seus vasos de cactos, independente do tamanho do vaso, sempre a argila expandida, que é o fundo, que se a pessoa às vezes tem caco de telha, pode usar também, caco de tijolo servem também, então a gente vai fazer o fundo do sistema de drenagem. Então a gente faz uma caminha com esse material, aí a gente põe a manta bedim, a manta geotêxtil, né? E essa mantinha, ela só entra protegendo, separando o solo e a planta dessa argila aqui. Porque as raízes, elas tendem a se esparramar totalmente, e daí ela vai entupir, entrar no meio e entope o vaso, né? Entope o buraquinho. Então isso daqui protege e deixa a vida útil do vaso fica mais longa. Então vai a argila, vai a mantinha e a terra. Isso, perfeito. Boa. É isso, né? Boa. E aí isso fica... E aí eu trouxe aqui um acabamentozinho que eu gosto muito de usar em vasos, que é o acabamento com a casca de pinos. Essa casca de pinos dá um acabamento muito bonito nos vasos, né? Então fica muito bem resolvido. E a longo prazo, como isso é madeira, isso também disponibiliza nutriente. Ela não deixa de ser um adubo também a longo prazo para as plantas. Boa. Antes das diquinhas de quais plantas a gente começa, tem perguntinha para você. Vamos lá, Irene de São Paulo. Boa tarde, eu tenho um pé de caqui enxertado. Comprei em setembro e até agora não brotou uma folhinha. O que pode estar errado? Obrigada a você, Irene. E aí, Aninha? Bom, faltam algumas informações, mas eu vou soltar algumas coisas aqui. Porque o caqui é uma planta de sol extremo. Ele tem que ver se ele está vivo. Raspa a unhazinha na haste, né, do tronquinho. A gente não sabe que tamanho que está esse pé de caqui, mas acho que dá uma raspadinha para ver se está vivo realmente. Já era para ter soltado, porque nós estamos no período de chuva, mas também às vezes tem chovido muito, né? Então pode estar tendo algum distúrbio aí. Eu não tenho como precisar. Se a... Como é o nome dela? Irene? Se a Irene puder me dar mais detalhes na página, pode ser pelo Instagram, pela sua página, pela nossa, não tem problema. Aí eu vou tentar entender. Ajudar eu preciso você, de um pouco Irene. mais de subsídio. Boa, mais informações. Gostei. Mas tenta ver se está vivo ali. Isso, mas primeira coisa é dar uma raspadinha com a unha, ver se está vivo. Estando verdezinho assim, aí você mantém a rega do jeito... Não está precisando muito regar, né? Mas dá para manter. E as plantinhas? Por exemplo, quem está em apartamento ou até mesmo em casa, quero plantar, começo por onde? Para não dar tanto problema, para eu não ter tanto assim, esperar expectativas com o meu jardim e de repente ser frustrada. Olha, a melhor coisa é pegar um caderninho de anotações. Eu falo isso para todo mundo. Faz uma anotaçãozinha mesmo. Vê a condição da sua casa. Para onde que nasce o sol, para onde que o sol vai, o sol ao meio-dia, onde é que está. E aí você começa a perceber onde tem mais umidade, onde tem mais vento, e você vai anotando. Então, quando você chegar, agora vou comprar minha planta. Leva seu caderninho para a loja, vai numa loja legal, que você tenha confiança das plantas, e aí com essas informações, então assim, a informação maior e mais importante é a luminosidade, porque plantas precisam de sol, né? Ela precisa do metabolismo. Então o que a gente tem que fazer? Tentar deixar a casa com uma temperatura mais ambiente, mais próximo possível do ambiente que elas vivem. Então esse é o pulo do gato. E daí a gente consegue fazer com que as plantas se desenvolvam, né? Então é muito comum as pessoas comprarem uma planta de sol, mas a realidade daquela casa é a sombra. Ou deixa dentro de casa, num lugar de sombra. Isso, então isso é muito importante. Então faz essa anotação,
né? Ah, eu quero fazer na minha varanda, eu quero uma planta pendente, eu quero uma frutífera, eu preciso disso, mas tem que ver se está em condições. E normalmente as lojas, uma loja boa, o pessoal tem treinamento e orienta adequadamente. Então, assim, é a melhor coisa. E aí as plantinhas que a gente já conhece, que são as mais tranquilas, né? As suculentas. Isso, as samambaias, as peperômias, os filodendros, assim, para apartamento, né? Para varanda, assim. E para o chão, o colorofito, boldo. Então, são plantas, eu costumo dizer assim, tenha um manjericão na sua casa. Você não tem planta? Vai começar? Tem um manjericão. Porque o manjericão vai mostrar quando está faltando água, a folhinha aponta para a terra e fala, põe água para mim. Legal. Então ela mostra pra gente. O manjericão é o nosso índice, então. Vou ficar prestando atenção nele, que meu marido plantou esse fim de semana. É aí, ó. Legal. Deu pulo do gato. Pulo do gato. E além disso, a gente tem alguns ambientes e hoje as pessoas usam também plantas em banheiro. Que planta eu posso pôr no banheiro? Olha, eu mesma tenho uma jiboia, tá indo super bem. Tenho samambaia também no banheiro. E tem mais uma lá, a espada de São Jorge. Então são três plantas muito diferentes e todas elas estão se dando muito bem nesse mesmo ambiente. Então dá para ter. Então nós falamos aí de samambaia, que é uma planta bastante comum. A espada, que é uma planta que se dá bem em qualquer lugar, né? Então tá indo todo mundo bem, né? Fora isso, os filodendros dão também peperômias, dão muito bem. E violetas, porque a violeta adora choque térmico. Então quando a gente liga o chuveiro, que vem aquele vaporzinho, ela gosta disso. Então vai muito bem também. E é uma colorido. Flor. E fica colorido. Ai, adorei, adorei. Ótimas dicas, Aninha. Acho que a gente pode continuar esse quadro de ter mais dúvidas para os nossos jardins, viu? Vamos tirar sim. O que Vai eu puder, ótimo. Fala para Irene, não deixa de escrever lá, que eu vou tentar. Irene, não deixa de escrever. Isso. A Aninha vai responder. Posso dar um recadinho? Pode. Olha, a gente tem como a gente está falando de iniciação à jardinagem, a gente tem na página dos Jardins da Ana um e-book que está disponível gratuitamente e também no nosso site. Então, qualquer pessoa que estiver interessado pode baixar ou pode imprimir e pode ver também na própria página. Tá? Ai, minha gente, que legal. Só link na bio que tá lá. Jardins da Ana, então vai lá que tem um e-book para você. Pelo Instagram. Ai, adorei, minha gente, então aproveita e já segue, tá? @Jardins da Ana. Também tem o site que é jardinsdaana.com.br e o WhatsApp, que é o 12 99141 1984. Adorei, Aninha.